Muito bem, estamos começando aqui mais uma aula, do curso que a gente está ministrando na Faculdade Central, Ciências Sociais Aplicadas ao Direito. Essa aula é para o primeiro período de Direito da Faculdade Central de primeiro semestre de 2023, tá? E a gente vai falar hoje sobre pensamento social brasileiro e a formação do Estado no Brasil, tá certo? É a ideia de que a gente vai fazer uma gênese das principais ideias que se tornam paradigmáticas no que concerne a reflexão acerca do Brasil e, sobretudo, a gente ter ciência em de que maneira essas ideias, mesmo quando elas não deixaram de ser paradigmáticas, sendo substituídas por outros paradigmas, elas mesmo assim, como a gente pode dizer, elas permaneceram sendo presentes de alguma forma. Presentes na nossa Constituição, presente na nossa tradição política, presente no nosso método de governo, na forma da população se relacionar com a política no Brasil e, sobretudo, na aplicação das nossas leis, tá certo? Então, primeiramente, eu acho que assim como no o exemplo que a gente tinha da aula da Escola de Frankfurt, eu acho que é um pouco válido a gente começar essa aula um pouco pelo fim, né? Eu gosto de dar os exemplos contemporâneos no fim. A gente faz isso agora no começo, tá? Tá ok? A gente estava discutindo na aula sobre a Escola de Frankfurt que uma das principais características, um dos principais aspectos pelos quais o discurso intelectual que deu base às militâncias ele se fazia mais forte, ele se dá na própria maneira como esses movimentos se tornaram ativos e poderosos. E aí, lê, se eu estou falando do movimento gay, estou falando do movimento feminista, o movimento por direitos das minorias étnicas, etc. E a maneira como esse discurso estava muito presente no ativismo judicial. Quando a gente vê esse cenário político, esse cenário de disputa na Europa e nos Estados Unidos, a gente tende a crer que essa luta ela é muito visível em uma esfera extra-governamental e um pouco além da esfera do Estado, né? Não é que não existe no Estado, mas ela tem muita força fora. Por exemplo, um ator de Hollywood que vai numa festa de fantasia, festa fantasiada com a fantasia de índio e tem que pedir desculpas porque a fantasia seria uma ridicularização aos índios. A maneira como determinada linguagem começa a ser permitida, outra linguagem proibida porque soa ofensivo a minorias étnicas, a minorias identitárias em séries de TV, em romances, em programas televisivos, nas escolas. Muito disso revela o quanto esse movimento ele está presente além da esfera do Estado. E você veja, a gente pode citar como exemplo que grandes marcas, e creio ter falado isso na última aula também, grandes marcas elas têm alinhado seu discurso ao desses movimentos. Você pegar McDonald's, Burger King, eles têm alinhado bastante a linguagem de suas propagandas com o que é reivindicado por esses movimentos. Grandes eventos esportivos, Olimpíadas, Fórmula 1, que movimentam bastante dinheiro. O mercado esportivo ele realmente movimenta bastante dinheiro. Ele também tem passado por uma reformulação da sua linguagem conforme a reivindicação de determinados direitos, de determinados direitos por esses movimentos sociais. Até aí a gente não tem surpresa nenhuma, certo? Mas no que concerne a essa expectativa no Brasil, a essa discussão no Brasil, a arena da luta é essencialmente o Estado, né? Claro que alguém pode vir a dizer, eventualmente, que você tem, por exemplo, a Rede Globo. Rede Globo, como grande emissora de TV, ela é uma empresa privada e que ela abraçou muito essa pauta nos últimos tempos. Você pega o conteúdo mais subversivo de novelas que você tinha nos anos 70 era a questão da reforma agrária que aparecia na novela Rock Santeiro, que era uma discussão da esquerda lá para os anos 70. Não é que deixou de ser discussão da esquerda, mas
era uma esquerda mais vinculada a movimentos camponeses e movimentos sindicalistas, tá certo? A questão de casamento homossexual, divórcio, por exemplo, o relacionamento de pessoas trans, o racismo, esses temas começaram a aparecer mais posteriormente no conteúdo, como a gente pode dizer, ideológico da novela das novelas, das telenovelas da Globo. O que é que acontece? Mesmo a Globo, ela não é uma empresa estatal livre de uma empresa, perdão, particular, livre de fortes relações com o Estado, tá certo? A gente sabe que a Globo teve uma relação muito forte com o regime militar, com o governo Collor, sobretudo na campanha do governo Collor, mas e recentemente com o próprio PT, sobretudo na era do governo Bolsonaro. E essas relações históricas da Globo com o poder mostram somente que a Globo ela tem ela possui uma relação sempre íntima com o poder, certo? Sempre de muitas trocas de favores estratégicos com o Estado, e entre outros aspectos, tá? Mas o que chama a atenção também é que, para além disso, no Brasil há uma cultura de que o Estado ele seja sempre protagonista, certo? A respeito da Globo, de empresas privadas participarem desse processo, há expectativa, diferente de outros países, que o Estado seja sempre protagonista. Uma coisa que é muito peculiar da nossa cultura, tá certo? E outro aspecto que é válido dizer é que no Brasil tem um segundo aspecto que vai além do protagonismo do Estado, é o do protagonismo da pessoa que ocupa o cargo da chefia do Estado, tá? E aqui no Brasil a gente chama isso de personalismo. Se nós vivemos a eleição do ano passado, a eleição mais difícil dos últimos tempos, vocês viram que é sempre a expectativa, né? Se vocês têm parentes, vizinhos que estavam engajados na eleição de um candidato ou de outro, vocês perceberam que é sempre a crença de que aquela pessoa vai sentar na cadeira de presidente, seja o Lula ou seja o Bolsonaro, e vai resolver todos os problemas do Brasil, certo? Que depende de você colocar o presidente certo, colocar um presidente que mande de verdade, entre aspas, né, que é o que as pessoas costumam pensar, e ele vai resolver todos os nossos problemas e esse país finalmente vai para frente, finalmente vai ser o paraíso para se viver na Terra, onde ninguém trabalha, onde tem abundância, onde é o próprio Jardim do Éden, protegido pelo presidente da República com a sua espada, tá? Esse personalismo com um grau forte de misticismo é uma outra característica que vem junto a essa crença no protagonismo do Estado, nas mudanças políticas do Brasil. E se não é a figura do chefe que é o herói, é o Estado com sua burocracia que deve resolver todos os problemas, porque não tem nenhum outro. As pessoas tendem a acreditar que não tem nenhuma outra forma de ação possível. Tá certo? Esses aspectos de personalismo, de centralismo estatal, do misticismo da figura do líder, eles são aspectos da nossa tradição política, tá certo? E somado também a muitos elementos relacionados à forma como são implementadas e aplicadas as leis no Estado brasileiro, sempre muitas vezes caracterizado com um certo autoritarismo, e aí são heranças da era Vargas, do período do regime militar. A gente vai entender que os elementos fundamentais da tradição política brasileira, da forma como o povo brasileiro se relaciona com a política,
da forma como o Brasil representa-se a si mesmo na cultura, na esfera cultural, eles são fundamentais e constitutivos da formação do Estado brasileiro. E se você é estudante de direito, você certamente vai ter uma parte com direito constitucional. É fundamental você estar atento a esses aspectos, entender as raízes culturais da nossa Carta Constitucional e do nosso próprio Estado. Porque muitos aqui também podem ser servidores públicos, agentes estatais e assim por diante. Então, nosso objetivo nessa aula é captar exatamente essa gênese, tá? Da formação do Estado brasileiro, para que a gente possa entender a formação dele, a base das suas ideias, a base das ideias políticas no Brasil, né? Esse pequeno histórico das ideias políticas brasileiras, para usar uma expressão hegeliana, o histórico da maneira como o brasileiro se representa na vida social, na vida política, e entender os caminhos que os governos brasileiros tomaram com base nisso, tá ok? Então, começando aqui, uma das primeiras coisas que a gente pode falar é o cenário dos primórdios, né? A gente tem que começar falando, por exemplo, do contexto da própria independência brasileira. Claro que a gente pode falar aqui os antecedentes, né? No que concerne à própria formação da identidade nacional brasileira. Você pode falar da vinda da família real para o Brasil, 1808, né? Que elevou o Brasil ao status de Reino Unido, né? E não necessariamente colônia. Você pode falar da própria Batalha dos Guararapes, da luta aqui em Pernambuco contra a ocupação holandesa. Você pode falar de movimentos emancipatórios que você teve também aqui em Pernambuco, né? A própria Inconfidência Maneira também são eventos que a gente tem que lembrar. Todos esses eles são antecedentes importantes do evento da emancipação brasileira, porque eles são base da criação da consciência nacional. Mas então, em 1822, todo mundo sabe, acontece a independência política oficial brasileira, tá? E aí, se você quiser, você pode pensar naquele quadro de Dom Pedro II, né, que ele está lá no cavalo levantando a espada, bonito quadro, diga-se de passagem, artisticamente falando. E a gente, quando a gente estuda história nas escolas, né, nos primeiros anos da escola, a gente é muito levado a uma associação imediata entre data, pessoa e evento. Então a gente pega 7 de setembro, Dom Pedro I, Independência do Brasil. São as coisas que a gente associa, não é? Mas a gente depois aprofunda, a gente pega um conhecimento mais profundo e a gente tem que ver uma espécie de cenário geral, tá certo? O que estava acontecendo no período. E falar, né, dos fatores motivadores em termos de ideias políticas que circulavam no Brasil e que foram fundamentais para a independência brasileira na esfera política. Entre esses elementos fundamentais, a gente tem que começar falando do liberalismo, né? Da vitória, das grandes vitórias liberais por meio das revoluções na Europa. Revoluções que declararam os direitos do homem, direitos do cidadão, direitos humanos, direitos universais e inalienáveis, a luta contra o absolutismo, a luta contra a tirania, contra a escravidão. Bom, claro, alguém pode dizer que tudo isso não passou de discurso, existem as discussões com relação aos méritos e deméritos dessas revoluções, mas o ponto aqui é analisar as ideias políticas que, de alguma forma, os agentes políticos se sentiam representados naquele momento, como eles se articularam por meio dessas ideias políticas e foram agentes políticos da própria mudança. Então, falar da independência brasileira é, primeiramente, ver ela como uma parte das consequências dessa vitória mundial do liberalismo, certo? Muito embora o Brasil tenha se firmado como império, certo? Mas é sabido que os dois primeiros e únicos reis da era monárquica brasileira, eles eram fortemente influenciados por valores liberais, na verdade. E o liberalismo ele se constituiu no Brasil como a primeira grande força política, tá? A gente vai falar um pouco mais da importância do liberalismo no Brasil,
Mas falar de emancipação brasileira também e falar de ideias políticas pressupõe também o entendimento de como o brasileiro enxerga a sua própria identidade como nação livre, tá? E no que concerne aos primeiros esforços de entendimento da, da independência brasileira, a gente começa, eventualmente, falando do romantismo, o romantismo literário brasileiro. Tá? O Brasil tinha tido algumas escolas literárias que floresceram aqui, o Barroco, tá? Teve grandes representantes, o Gregório de Matos Guerra, houve o classicismo, né? E você teve uma fase romântica aqui no Brasil, que cresceu bastante, que com Castro Alves, com Gonçalves Dias, José de Alencar e outros autores. E uma coisa bastante relevante que a gente tem que dizer é que é exatamente o romantismo o primeiro movimento que tenta pensar o Brasil e refletir o Brasil é a base da busca de você construir o Estado brasileiro, construir um modelo brasileiro próprio, baseado nas suas raízes, na sua própria identidade, na sua própria cultura, tá certo? Então, algumas coisas que vão aparecer ali no romantismo bom, todo mundo sabe, é a questão da exaltação do índio. A gente leu nas aulas de literatura da nossa, lá da escola. Eu tô o tempo todo aqui nesse áudio lembrando das aulas da nossa escola, né? Porque é uma coisa fácil de a gente pegar pela memória. Por exemplo, Iracema, a representação do indígena lá no José de Alencar, a história do Guarani, a figura do índio, a questão da exaltação da beleza natural brasileira, tá? Você vê aquele poema de Gonçalves Dias, Minha Terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, etc, etc. Você veja a menção às palmeiras como uma árvore própria do Brasil, né? Eu estou diante de algumas agora. E a questão do sabiá, dos pássaros, a maneira como o poema, de alguma forma, ele exalta a experiência de estar no Brasil, que ela é diferente, mas fazendo uma menção à questão da beleza natural. O próprio hino de Pernambuco, ele tem bastante essa característica, quando ele fala salve a terra dos altos coqueiros. Os altos coqueiros é uma coisa que a gente vê muito aqui pelas praias, de Boa Viagem, de Piedade, de Olinda, etc, etc, etc. Então, essa coisa da experiência brasileira diferenciada na questão do contato com a natureza, a questão do indígena, elas são próprias do poema brasileiro, próprias da literatura romântica desse período. Claro que depois entram aspectos mais politizados, você vai ver a questão de Castro Alves, com a questão do tráfico negreiro, etc. E a terceira fase do romantismo, que é uma fase mais forte em termos de nacionalismo, não é verdade? Mas o romantismo, de maneira geral, vai ser isso, vai ser o primeiro movimento de intelectuais brasileiros que vão tentar pensar o Brasil, a especificidade do Brasil, qual é o caráter do Brasil, a identidade do Brasil. Todos nós sabemos, é a primeira tentativa e nem sempre quem constrói, aliás, nem sempre não, quem constrói o primeiro automóvel não vai fazer o melhor automóvel, tá? Isso aí é fato. Claro que é um gênio, mas assim, veja, o romantismo, bom, a gente pode fazer muitas críticas, que é idealizado. Essa Iracema de indígena está só na cabeça do José de Alencar, porque ele fez uma europeia com pele de índia, etc, etc. Ou que o poema do Gonçalves Dias seja brega, se você quiser, do ponto de vista estético, do ponto de vista da média, enquanto poesia, né? Mas o ponto é que o pontapé inicial disso é vindo do romantismo, tá? Todavia, você vai encontrar em algumas obras recentes de pensamento social brasileiro que o romantismo brasileiro ele não sai muito de algumas características no que concerne a experiência de estar no Brasil, que já não fossem de alguma forma antecipadas pelo Barroco, né? Em termos descritivos, não em termos de estilo, em termos de exaltação de espírito romântico. Há quem diga que o romantismo brasileiro foi uma reedição do Barroco. E no que concerne a essa edição do Barroco, a gente tem que falar de um aspecto essencial aqui. Vou falar de um livro que eu recomendo muito a todos, que é
Tradição e artifício, dois pontos, barroco e iberismo na política da América Latina. É de um autor chamado Rubem Barbosa Filho. Esse livro surgiu de uma tese de doutorado defendida no antigo IUPERJ, orientada pelo professor Luiz Werneck Viana. E esse livro parte de uma tese, tá certo? A de que há uma cultura, uma visão, uma representação de vida, uma representação do mundo que tem origem no barroco, que é representada pelo próprio barroco e que ela é a base de algumas concepções políticas brasileiras, entre elas o próprio absolutismo, essa questão do personalismo político brasileiro, o centralismo brasileiro tem origem nesse aspecto do barroco, tá? Como assim? No sentido de que o barroco, de alguma forma, é a arte dos contrastes. E, sendo a arte dos contrastes, você tem uma divisão de visões em conflito. O barroco ele surge na Europa, ali um pouco depois do Renascimento, né? E você tem aquela divisão, na verdade, entre a visão teológica do mundo, sobretudo medieval, e você tem como é que a gente pode dizer, a chegada do mundo moderno. Essa visão é vista de uma maneira pessimista, bastante pessimista. Uma representação poética bastante forte nesse sentido, vem de Shakespeare lá no Macbeth, né? Que eu também recomendo que vocês leiam. Macbeth é uma peça profundamente barroca, já diz Otto Maria Carpo, a visão antropológica é negativa. E a visão antropológica negativa que está no próprio barroco, que aparece em autores da época, na filosofia como Maquiavel, aparece como Hobbes, ela, de alguma forma, ela é uma justificativa do absolutismo, mas esse absolutismo, ele de alguma forma também tem sentido, no sentido de você dar um resgate, ou no mesmo de você criar um substituto a nível simbólico da centralidade de Deus que havia na cultura teocêntrica. É você dizer, dito de outro modo, é dizer que você sai da cultura medieval teocêntrica, você perde Deus como centro, e você entra na era moderna que está sendo governada pelo homem, que é um ser caído. A visão do homem é negativa e que é fundamental você trazer um substituto para garantir uma ordem, já que você se rompeu com Deus. E aí é o artifício que você cria para o Estado moderno. Uma outra obra interessante é um livro chamado Os Dois Corpos do Rei, tá? E eu não vou dizer o nome desse autor, não porque eu não saiba, mas é porque verdadeiramente eu não consigo pronunciar o nome desse camarada. O primeiro nome dele é Eric. Eric, vou tentar como é escrito, Kantorowicz, tá? Eu não sei exatamente a pronúncia correta do nome desse historiador. E o nome do livro é Os Dois Corpos do Rei. Esse livro parte da premissa de que o Estado moderno ele surge de uma confluência entre o discurso teológico e o discurso jurídico. Como assim? Vocês naturalmente viram uma passagem da Bíblia, sobretudo lá nas cartas de Paulo, em que fala-se da seguinte relação que Cristo tem com a igreja, de dizer que Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo e o todo é o Cristo total, tá certo? Não propriamente com essas palavras, mas eu estou querendo colocar o entendimento aqui, tá certo? Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Daí uma espécie de identificação de Cristo com a igreja como se fossem um só. E esse misticismo, essa concepção de corpo místico, ela é utilizada na justificação jurídica de alguns reis absolutistas, no sentido de dizer que o rei é a cabeça e a nação é o corpo. E aí você teve a justificação jurídica do Estado moderno. Essa ideia mística do rei para com a sociedade moderna, ela aparece também em outro romance que eu particularmente gosto muito e que, evidentemente, se eu gosto muito, eu recomendo. É Os Demônios de Dostoiévski. Um capítulo em que os personagens Nikolai Stavrogin e Ivan Chatov estão tendo um diálogo, e o Ivan Chatov ele
tem uma defesa ferrenha da ideia de que a Rússia ela é destinada a ser uma nação imperialista, porque ela que é o corpo de Cristo, Jesus é a cabeça, e a nação russa seria, como é que a gente pode dizer, o verdadeiro corpo místico de Cristo, não a igreja ortodoxa. É a Rússia mesmo, a Rússia seria o corpo de Cristo. O personagem posteriormente abandona essas ideias, mas, bom, suponho que elas tenham origem em alguns discursos que apresentam a dinastia do Czar como herdeiros do Império do Oriente, que era a Igreja Ortodoxa defendeu e que era associado com a Igreja Ortodoxa antes mesmo da criação do Patriarcado Russo, e a Rússia absorveu todo, de alguma forma, um revanchismo contra o Ocidente, um revanchismo contra a Igreja de Roma, e criou-se um mito da Rússia como nação destinada a ser o próprio Império Mundial por ser o corpo do Cristo, né? Todas essas ideias remetem a uma ideia de misticismo com relação ao rei, e elas são a origem do personalismo político brasileiro e ao centralismo brasileiro. Claro, a gente está falando de um contexto, bom, 1836, se eu não me engano, né, foi que o Gonçalves Dias lança o poema dele, né, e de certa forma inaugura o romantismo brasileiro na poesia. O Brasil torna-se independente em 1822, as ideias liberais já circulavam aqui, o liberalismo ali em 1834 até 1870, ele permanece uma força política fortíssima no Brasil, mas do ponto de vista cultural, de ideias políticas que circulavam no Brasil, esses elementos que eu estou apontando aqui de centralismo político, de personalismo, ele já tem origem nessa ideia do barroco, nessa ideia do misticismo do rei, do misticismo do chefe de Estado, tá certo? Da confluência dele com a nação, enquanto uma única pessoa. E por mais estranho que pareça, pessoas que acreditam numa ideia de que liberalismo necessariamente se opõe a absolutismo, bom, a solução que os próprios ingleses deram com relação à monarquia e liberalismo, elas foram totalmente diferentes. Eles reformaram a monarquia para que ela se tornasse liberal. No Brasil, essas ideias confluíam, certo? E como eu havia falado antes, o liberalismo político foi durante muito tempo a força política mais forte do Brasil. Sem sombra de dúvida, o liberalismo com alguns aspectos de conservadorismo. E destacamos nesse aspecto figuras como André de Rebouças, Rui Barbosa e Joaquim Nabuco, intelectuais de grande calibre, né? E o Joaquim Nabuco, nosso querido Joaquim Nabuco, pernambucano, o orgulho do nosso estado, um dos orgulhos do nosso estado, né? Ele foi muito ativo na luta abolicionista. Uma grande obra de Joaquim Nabuco com relação a essa temática, e ela é extremamente compatível com o liberalismo brasileiro, o abolicionista, certo? A ideia de um país que era independente, que almejava ser livre, que almejava ser moderno, mas ainda tinha a cultura escravista. E Joaquim Nabuco argumentava que no Brasil a escravidão tinha se tornado uma espécie de instituição total que corrompia todas as outras. Corrompia relações sociais, corrompia relações públicas e entre outros aspectos. A escravidão tinha que ser erradicada do Brasil em todos os seus níveis para Joaquim Nabuco. Não era apenas um caso de você substituir uma economia, porque ele dizia que era fundamental uma preparação dos negros libertos para que eles se adaptassem. Era sobretudo o trabalho de readaptação à economia industrial. Ele almejava o desenvolvimento brasileiro nos moldes industriais, tal como a Inglaterra e França já tinham alcançado ali pelos anos 1860, 1840, tá? Mas e aí a principal causa é que ele entra é o abolicionismo, certo? Joaquim Nabuco, junto com o Rui Barbosa e André de Rebouças, eles eram os principais secretários e apoiadores do imperador, na verdade, e que, muito embora você tivesse ali no modo de ser, no modo de agir politicamente do imperador, uma influência forte do liberalismo,
por aqueles outros elementos que eu mencionei, o crescimento de uma tendência centralista brasileira, acabou acontecendo o paradoxo da força estatal ela ser o principal agente das mudanças liberais. É um paradoxo muito próximo ao de Fernando Henrique Cardoso dizer, no discurso de posse dele em 1994, que ele vai acabar com a tradição varguista brasileira. Quer dizer, ele está se colocando como marco, ele está se colocando como pessoa que determina e crê estar sendo anti-varguista com essa afirmação. É paradoxal se vocês prestarem bem atenção nela em termos de significado. Mas, bom, Fernando Henrique não rompeu com varguismo nenhum, muito pelo contrário, assim como o liberalismo, e sim, em muitos casos, a pauta dele era dos liberais brasileiros era muito compatível com a doutrina liberal clássica. Em outras acontecia esse pequeno arranjo, né? De você ter o Estado como centro das mudanças liberais, das reformas liberais, certo? E que o imperador estava no centro de tudo. Parece paradoxal se você falar em termos de uma doutrina que defende a ação individual. E quem lembra da época da aula que a gente teve sobre utilitarismo, tudo é sempre focado na ação individual. Os utilitaristas eles eram profundamente liberais. E no Brasil acontece essa pequena peculiaridade, não é verdade? Outro livro interessante a respeito disso é do José Moreira de Carvalho, tá? A Construção da Ordem, em que ele faz o estudo do desenvolvimento do Estado do Brasil no período do Império, em que já havia uma tendência ao crescimento de uma burocracia estatal que vira forte, que vira uma espécie de ferramenta necessária de governo, da qual nenhum governante até hoje foi capaz de se desvencilhar dela. De uma tecnocracia mesmo, e sempre de que essa tecnocracia ela constituía uma elite em si. Filhos da aristocracia brasileira, eles recebiam financiamento para estudarem fora, em cursos universitários em outros países, e voltavam para fazer parte sei lá, eles eram secretários de Estado, eles eram ministros, eles assumiam cargos diversos e faziam carreira política aí. Se vocês leram Memórias Póstumas de Brás Cubas, vocês vão se lembrar dessa passagem em que, logo ao fim do romance dele com Marcela, ele é enviado pelo pai para estudar em Portugal. E o Brás Cubas vai lá, estuda direito, é um estudante bem razoável, ele estuda o necessário, ele não tem interesse nas ambições do pai. Ele não tem interesse nenhum, diga-se de passagem, além de ser hedonista, né? E cínico. Mas era o script. O pai do Brás Cubas tinha pretensões políticas, queria que a família dele tivesse um legado na política, que isso significava ser elite no Brasil, significava ser respeitado, e ele queria que o filho desse continuidade a isso. E ele morre de desgosto quando o cargo de ministro ele é dado ao Lobo Neves e não ao filho dele, o Brás Cubas. Mas isso que o Machado de Assis representa com certas pitadas de sarcasmo, muito humorismo, né? Era um script comum. E você vai encontrar menções a isso na obra de José Moreira de Carvalho, tá? Essas são algumas das características do Estado brasileiro no período imperial, tá certo? Mas, como é sabido de todos, cai Dom Pedro II, não é? Vem o Marechal Deodoro e aí, de novo, na escola a gente associa data, pessoa e evento. Marechal Deodoro, lá naquela pintura, para variar, em cima de um cavalo, levantando uma espada, proclama a República, tá? Claro, tem os antecedentes, etc. E o antecedente fundamental, em termos de ideias políticas, lembrem-se, o nosso objetivo com a aula é rastrear as ideias políticas, certo? A fim de a gente saber como as pessoas se articulam em torno dessas ideias políticas e tornam-se agentes políticos que causam as mudanças, tá certo? É um método wegeliniano aqui, tá certo? Então, no que concerne ao surgimento de uma nova ideia política em circulação aqui no Brasil, a gente pode dizer que a colaboração desses militares está relacionada ao
positivismo, tá certo? O positivismo, ele é aquela doutrina do Augusto Comte, vocês sabem, fundador da sociologia, e defende o cientificismo, nega as formas de conhecimento abstratas, não conectadas com fenômenos materiais e naturais visíveis e registráveis, rejeita o conhecimento teológico ou religioso e defende o saber científico como aquele que vai trazer a ordem e vai trazer o progresso. E eu falei essas palavras agora de propósito, tá? Porque, de fato, essa frase da nossa bandeira, ordem e progresso, é uma frase dos positivistas que foi colocada na bandeira da República. Vocês sabem que a bandeira brasileira da época da monarquia era diferente. Ela já tinha aquela área verde, o losango amarelo, que representava a junção das duas casas monárquicas, né? Dos Bragança e da família real austríaca. E no centro é o próprio brasão da monarquia. Bom, quando chega a República, para renegar esse passado monárquico, eles dizem que é o verde da mata e o amarelo do ouro. Tudo conversa fiada, não caiam nessa. Mas aí colocaram aquele círculo azul, as 21 estrelas e a frase, né? O positivista, ordem e progresso. O exército brasileiro, ele era profundamente positivista. Tá? Eles vão inserir o positivismo na política brasileira e a gente tem que deixar claro que nos dias de hoje essa influência ainda não foi superada. Eu vou voltar a falar aqui, por exemplo, de questões políticas que a gente viveu recentemente. Por exemplo, o próprio governo Bolsonaro. Tá? A gente viu, claro, houve muitos ministros civis no governo de Bolsonaro, mas a ideia de que para você exercer um cargo de ministro, você precisava ter uma formação técnica necessária para desempenhar de maneira mais eficiente possível as exigências daquele cargo. Esse tecnicismo é próprio de uma visão positivista, tá? Você pega o Salles, você pega... Esqueci o nome lá daquele ministro astronauta. Você tem o próprio Sérgio Moro, você tem o Paulo Guedes, e por aí vai, tá certo? O Mandetta, que é médico. Então, é basicamente isso, né? Você tem pessoas que são formadas em áreas específicas e os ministérios específicos que eles assumem estão relacionados à formação que eles possuem, a sua formação científica e a sua formação técnica, tá? Mas isso é próprio de uma visão de fazer política enquanto uma técnica científica. E isso é herança positivista, tá? E o Bolsonaro é militar. Ele se cercou de generais que faziam parte de uma espécie de conselho do governo, quando não ministros mesmo, de fato. Houve muitos ministros militares no governo Bolsonaro, mas, em todo caso, essa herança positivista estava até pouco tempo atrás. E o discurso de se combater uma ala ideológica, né, da direita brasileira como um risco a uma política eficiente também é própria da visão positivista, porque eles não entendem a ideologia como algo que a ciência aproveita, entendeu? E é o curioso que positivismo em nenhum momento eles enxergam como ideologia, e eu acho improvável que muitos desses militares eles identifiquem a origem das suas ações nos escritos de Augusto Comte, tá? Lá no curso de ciência positiva. Eu realmente acho que eles não chegaram a ler, não, mas eles reproduzem essas ideias até os dias de hoje, sem saber, tá certo? Mas aí tinha acontecido que essa república havia triunfado, esse movimento republicano, ele tinha triunfado, e você tinha acabado com o último resquício, né? Não cientificista, não técnico, não liberal, não... como é que a gente pode dizer? Não moderno, que era a monarquia brasileira. E
parecia que isso era uma espécie de vontade geral, né? O problema é que o Brasil não se resume à sua capital, né? A capital na época era o Rio de Janeiro, as intelectualidades brasileiras estavam concentradas ali no Rio de Janeiro, a classe falante estava ali na capital brasileira, o próprio Palácio da República também, né? Mas, bom, aqui vai acontecer um primeiro evento, que também está relacionado a eventos recentes na política, em termos de causas, que ele é a primeira manifestação de um problema nacional, que é o abismo entre a maneira como o povo brasileiro, tá? As pessoas, as comunidades pobres, as culturas regionais, elas compreendem o Brasil, compreendem suas vidas, sua experiência nesse país e a maneira como as classes falantes a entendem. Esse conflito, esse pequeno, essa pequena divergência, ela, enfim, a gente percebeu ela em muitos momentos da nossa história, né, recente. Por exemplo, as pessoas não sabem por que Lula ganhou em 2002, em janeiro de 2002, dava-se como vencedor seria o sucessor de Fernando Henrique, ninguém sabia quem seria ele, pouquíssimos cientistas políticos apostavam em Lula e Lula ganhou. Pouquíssimos cientistas políticos apostavam que o não venceria o referendo de 2005 com relação ao desarmamento. Poucas pessoas, cientistas políticos e cientistas sociais apostariam que José Serra iria para o segundo turno na eleição de 2010. Ele foi. Quase ninguém acreditava que Bolsonaro ganharia em 2018. Ele ganhou, certo? E aí você tem uma prova disso que eu estou falando. O Brasil que é enxergado nas classes falantes brasileiras não é que ele é totalmente fantasioso ou algo do tipo, é parte do Brasil também, mas ele não resume o Brasil. Ele não dá para dizer que todos os brasileiros se sentem contemplados nessa visão de nação, tá certo? Ariano Suassuna costumava dizer, aliás, Machado de Assis já dizia antes, que existia o Brasil oficial e o Brasil real, tá? O primeiro grande evento histórico que mostra essa oposição entre Brasil oficial e o Brasil real, a gente vê na Guerra de Canudos, né? O evento de Canudos, você teve lá um líder místico, Antônio Conselheiro, que liderou uma comunidade de camponeses sertanejos no interior da Bahia e para viver uma vida diferente, oposta ao que a República prometia, certo? E as causas do conflito de Canudos, isso é bom, existem muitos mistérios e até os dias de hoje são várias. O estopim do conflito foi uma entrega de madeira, foram declarações de Antônio Conselheiro que jornalistas registraram, enfim. O que aconteceu é que forças militares terminaram indo para uma batalha aberta contra aquela comunidade e os massacraram, tá? Há quem diga que Canudos foi, sociologicamente falando, a primeira favela, no sentido de um agrupamento, um aglomerado suburbano, como diz no IBGE. Muito embora essa primeira experiência tenha sido no interior, esse pequeno aglomerado subnormal com uma proposta de vida própria, de conduta própria, de regras e normas sociais próprias em relação ao que é dado oficialmente num centro urbano, num determinado centro, enfim, em centros sociais, tá certo? Sendo a primeira favela ou não, é um aspecto, e a gente volta a falar da questão mística, que de certa forma cerca o imaginário político brasileiro, que estava ali em Canudos e que deu uma ideia de símbolo que de certa forma inspirou outros aglomerados, e aí a possibilidade de você justificar aquilo como uma primeira experiência de favela, de uma forma de vida diferente, de uma promessa de Brasil moderno,
Esses elementos místicos, eles têm origens lá atrás, como a gente já tinha falado, naquela coisa do absolutismo, do misticismo do chefe de Estado. E esse primeiro chefe de Estado que a gente está falando, sobretudo que inspira Canudos, é Dom Sebastião, tá certo? A gente está falando aqui do sebastianismo. Tá? Antônio Conselheiro, segundo determinados estudos, ele era adepto do sebastianismo. E o sebastianismo, bom, dito em poucas palavras, né? Bom, é um tema bastante complexo, mas dito em poucas palavras, se refere a uma... Como é que a gente... Não sei se eu chamo de utopia política, né? É um mito, não é verdade? O mito da volta de Dom Sebastião. Dom Sebastião era um rei de Portugal. Ele era de uma dinastia anterior à dinastia dos Bragança e ele teve um empreendimento militar contra Marrocos. E consta que Dom Sebastião não era um bom estrategista militar, que era um jovem arrogante, não media bem as coisas e o empreendimento foi devidamente fracassado e era de costume que, em algumas civilizações, que os reis iam para a linha de combate nas guerras. E o Dom Sebastião terminou desaparecendo. Seu corpo nunca foi encontrado. Dado como morto, evidentemente. Mas nós já tínhamos falado aqui que a relação do rei com o povo, com a nação, era uma relação mística de cabeça e corpo, né? De corpo místico com a nação. Uma coisa de discurso jurídico associado com o discurso teológico. Coisa de imposição de mãos, de poder de cura, que muitos líderes políticos nordestinos fazem até hoje pelas regiões mais pobres. Mas acontece que poetas e cantores populares de Portugal, eles começaram a narrar e cantar a volta de Dom Sebastião. E criou-se um culto, né, da volta deste rei. Queria trazer a paz e a justiça para o reino. Não é difícil dizer, não é difícil concluir, né, que como colônia de Portugal, nós sabemos muito da cultura deles, inclusive seus mitos. Inclusive esse mito da volta do rei. Claro, o mito da volta do rei ele é antigo, né? Se você pode pegar a própria Odisseia, a trajetória de Odisseu, escrita por Homero, ele é um mito da volta do rei. Você encontra isso em algumas passagens do Antigo Testamento, com Davi, você encontra isso na ideia cristã do juízo final. Você tem isso no próprio Macbeth, que eu já citei nessa aula, a volta de Malcolm, que é a volta do rei, que traria de alguma forma a paz ao reino. Então o mito da volta do rei ele é bastante antigo na cultura, na literatura e no imaginário, tá? E o sebastianismo de alguma forma é uma de suas expressões. O interior do Nordeste ele tinha muito forte esse imaginário impregnado e um sebastianista bastante convicto era o próprio Antônio Conselheiro. Daí a sua rejeição radical da República e a busca dele por fundar uma comunidade afastada dos preceitos da República, tá? De sertanejos que também tinham um imaginário similar, tá certo? Ariano Suassuna ele tem um romance, o Romance da Pedra do Reino, em que ele parte da tese que esse aspecto do sebastianismo ele é de alguma forma fundador da cultura brasileira de alguma forma, porque em termos de tradição política, em termos de ânsia popular pelo reino social perfeito na Terra, você as origens da visão política brasileira elas estariam no sebastianismo. E essa Pedra do Reino, que é citada no título do livro, ela se refere a um lugar do interior da Paraíba, lá em Itaperoá, e realmente a Pedra do Reino era um local que se realizava o culto a Dom Sebastião. E que era um culto bem radical, que as pessoas sacrificavam seres humanos onde acreditava-se que o sangue dessas pessoas iria trazer Dom Sebastião de volta para salvar o país. Uma coisa bem radical, uma coisa bem... as curiosidades míticas e folclóricas, tanto de Portugal quanto do Brasil.
mas que de alguma forma são expressões da maneira como esse Brasil moderno que o positivismo comemora, o exército positivista que funda a República Brasileira, e eles comemoram com um grande ardor, esse exército, essa modernidade, ela ficou na capital aparentemente, ela ficou nos centros urbanos brasileiros, mas ela não representa o Brasil. E você tem essa distância entre o que é o Brasil real e o que é o Brasil oficial, tá certo? Não que seja no sentido Brasil verdadeiro ou um Brasil falso, tá certo? É que são aspectos do Brasil que não se conciliaram. E não dá para dizer que um ou que outro sejam a essência máxima, longe disso. O Brasil tem uma experiência com a modernidade, não dá para negar isso. Mas parece que ela não se expandiu completamente, tá? E que esses elementos ainda convivem com uma estrutura moderna de Estado, entre outros aspectos. E pode-se dizer também que essa primeira experiência democrática que vivemos, né? Bom, democrática, existe uma subjetividade muito grande aí. Essa primeira experiência republicana que a gente teve da República Militar, da República Positivista, ela, República do Café com Leite, como alguns chamam também, ela também fica, ela entra em crise, sobretudo após a crise de 29, né? Você tem um problema ali com a produção de café do Brasil e os impulsos cada vez mais acelerados de industrialização em algumas capitais, né? E a nova expressão, a nova face da política brasileira e que vai tornar-se paradigmática nesse momento é o que a gente chama de autoritarismo nacionalista, tá? Alguns pensadores que a gente pode destacar nesse aspecto são Alberto Torres, a gente pode falar também de Oliveira Viana, Azevedo de Amaral e alguns outros, né? Aqui defende-se a ideia de que o projeto liberal, toda aquela paradigma liberal que foi pensado como solução para o Brasil, ele fracassa, tá certo? Ele fracassa e é importante a gente deixar claro que um dos argumentos é o fato deles não terem entendido profundamente o Brasil. Bom, talvez não tivessem meios para isso, talvez fosse uma coisa ainda incipiente, aquelas reflexões brasileiras que o romantismo tinha feito, talvez fosse uma coisa muito centrada numa vivência, numa ótica urbana, numa ótica de capital, e isso, de alguma forma, pode ter, como a gente pode dizer, nublado a visão dos intelectuais brasileiros naquele momento, e a própria experiência de você olhar para um Brasil diferente, um Brasil profundo, um Brasil do sertão, era uma coisa que soava estranha em meados do século XIX ainda, certo? Mas, em todo caso, dá pra gente dizer que, essencialmente, a tentativa de você importar um modelo para cá, ele fracassa. Fracassa e o que vai se dizer agora é que o Brasil precisa de um Estado forte que funde a nação, tá certo? Que possa fundar uma nação, porque vai se dizer que o Brasil nasceu com o Estado, nasceu com o povo, mas não tem nação. É um povo que não é uma nação, porque falar de nação significa você ter uma unidade, né, coletiva no que concerne ao sentimento de pertença, ao imaginário social, aos valores que nos integram enquanto nação. E o Brasil seria uma nação muito fragmentada, né, nesse sentido, tá certo? E ela própria não teria os recursos nem os meios de afirmar-se como nação por si mesma, tá? E aí um terceiro aspecto que dá pra gente falar dessa corrente de nacionalismo autoritário é o racismo. Não é racismo no sentido de fazer piadinha, essas coisas, não. É um racismo científico mesmo. Parece estranho, né? Para dizer que a ciência fosse racista, mas sim, em meados de 1910, meados de
20, 30, era comum que você visse médicos, cientistas afirmando a inferioridade biológica dos negros. Você pode falar dos estudos sobre criminologia de Lombroso, você pode falar dos trabalhos daqui de um brasileiro, Nina Rodrigues, né? Falava dos traços do caráter brasileiro, da melancolia, das falhas de caráter do brasileiro em decorrência da miscigenação, e que a miscigenação teria sido a causa da degeneração nacional. Sendo um povo degenerado, ele seria incapaz de, por si só, criar os meios para fundar uma nação, para ele se consolidar como nação, tá? E o Estado teria que ser forte o bastante para construir isso de cima para baixo, tomar protagonismo, reduzir a força do judiciário, reduzir a força do legislativo e você criar uma autocracia de fato. Falavam da importância do líder forte de Estado, do governante forte, né? E eram absolutamente contrários a uma perspectiva de racionalismo liberal. Eles diziam que a razão liberal era uma falácia, certo? Que o mito ele era muito mais eficiente em agregar as massas do que uma cultura da razão. E aí eles falavam dos exemplos de que estavam ocorrendo na Alemanha nazista, na Itália de Mussolini, o próprio fascismo, o comunismo soviético, entre outros, certo? Agora vamos deixar claro aqui uma coisa muito importante, tá? Esses autores, eles não são propriamente adeptos do totalitarismo. Que a gente tem que entender que totalitarismo, você tem uma ideologia de pensamento único, não são tolerados ideias opostas, tá? Se você pegar mesmo no caso do comunismo, olha, Trotsky é um comunista, mas não é um comunista stalinista, isso é suficiente para ele ser banido, tá? Para vocês terem dimensão de como é a questão do totalitarismo. Na Alemanha é a mesma coisa, nenhuma doutrina, além da doutrina nazista, era sequer admitida, a menos que ela fizesse silêncio, tá? Se você muito silêncio, a ponto da gente fingir que você não existe, a gente tolera que você exista. Essa autocracia nacionalista que eles defendem, esses autores, ela deve tomar como base de apoio alguns aspectos da sociedade civil, como a igreja, como os sindicatos, as escolas. Todos devem ser base de apoio do Estado e do governo, tá? Mesmo as doutrinas contrárias, elas podem ser toleradas nessas circunstâncias. A maior expressão desse movimento, ali pelos anos 30, é a ascensão do varguismo. Vargas é o governante e o Estado Novo é o modelo de Estado que mais encarna as características do Estado autoritário que esses autores eles vão defender, certo? Mas aí é uma perspectiva de que o Estado autoritário é a solução para a resolução de todos os problemas do Brasil, mesmo os mais absurdos, como, por exemplo, essa questão do racismo científico. Oliveira Viana chegava a dizer, por exemplo, que você tinha uma hierarquia no Brasil, você tinha os remanescentes da raça ariana, você tinha os miscigenados que foram bem educados e por isso estavam branqueados na consciência, na inteligência, e tinha toda a massa amorfa embaixo que, bom, são os miscigenados que não tiveram formação nenhuma e não vão deles você não espera coisa alguma, tá certo? E que o poder devia estar com os grupos mais acima. É claro que posteriormente, após a Segunda Guerra Mundial, a ciência refez toda essa todo esse argumento sobre a questão das características físicas e biológicas que seriam base de características de caráter e comportamento, tá? Mas a gente tem que lembrar que o consenso científico ele muda muito, ele se transforma bastante. A ciência, como a gente já falou, ela se faz na confrontação das hipóteses, os erros são naturais, mas nessa época era comum dizer isso. Claro que antes disso você tinha muitas obras interessantes que iam numa linha contrária. A gente já mencionou aqui o próprio abolicionista do Joaquim Nabuco, a gente pode mencionar o América Latina do Manuel Bonfim, mas a obra máxima, que é a grande vitória sobre o racismo científico, é, sem sombra de dúvida, Casa Grande Senzala, do nosso Gilberto Freire.
Casa Grande Senzala é um estudo antropológico com base na antropologia de Franz Boas. A gente vai explicar o que é o método historicista na antropologia. E Gilberto Freire faz uma investigação histórica que combina uma premissa proustiana de reconstituição e de recuperação da memória, certo? Com a própria técnica de investigação científica. Tá? E aí linguagem literária e linguagem científica, elas confluem nessa obra. Gilberto Freire reapresenta, ele reconstrói nessa obra a experiência do Brasil colonial, as relações sociais, as relações familiares, o patriarcado brasileiro, os resultados, o substrato daquela mistura de raças naquele centro, que era o engenho de açúcar. E ele vai dizer que daí você tem a origem dos aspectos mais significativos do caráter do brasileiro. E não, Gilberto Freire não está dizendo que o resultado para a fundação da sociedade brasileira ele seja negativo por conta da miscigenação. Ao contrário, ele desmente com uma sólida argumentação científica, confrontando as teorias vigentes na época, ao melhor modo de Aristóteles, as teses de que o Brasil seria um país com problemas sociais em decorrência da miscigenação, que a corrupção social brasileira tem origem nos negros e nos índios, e toda essa base, todos esses argumentos racistas, eles vão cair por terra. A grande vitória nas ciências humanas contra o racismo científico, ela vem de Casa Grande Senzala do Gilberto Freire. Essa é a grande vitória, o grande feito desse grande intelectual brasileiro no pensamento social, tá? Mas, bom, Gilberto Freire, como a gente falou, está nos anos 30, ele escreve Casa Grande Senzala em 1933, e, bom, ele estava na linha oposta ao do Vargas. Aconteceu que o varguismo teve que cair, teve que surgir um novo período de democracia, e os anos 50 é um período de calmaria, de certa forma, né? Porque você tem a democracia, ao menos em termos institucionais, consolidada mais uma vez. Você tem o milagre brasileiro, né? Você tem uma fase em que a imaginação do brasileiro começa a sentir que as coisas podem dar certo. Música brasileira, bossa nova, o Brasil campeão mundial de futebol, a sessão de figuras como Éder Joffre, Emerson Fittipaldi. Bom, eu já estou falando dos anos 70, mas é uma tendência que começa a surgir mais nos anos 50, tá? Essa calmaria, ela tem fim, né, ali na intervenção militar de 64, ou golpe de 64, ou revolução de 64, como você queira chamar, tá? Os militares tomam o poder. Você teve um momento de crise ali após o Jânio Quadros renunciar e assumir o seu vice, o João Goulart. Você tem uma aproximação com os governos chineses, governo cubano, você tem uma crise com o Congresso, você tem uma escalada para o poder que vinha do grupo, tanto do João Goulart, que tinha o Brizola ao seu lado, você tem uma escalada ao poder do Partido Comunista Brasileiro, você tem as ligas camponesas ali em 63, você já tem os militares atuando e se movimentando também já nesse ano. E em 64, bom, quem chega no pódio ali dessa corrida são as Forças Armadas, né? Eles trazem de volta todos aqueles aspectos do positivismo, da tecnocracia, do desenvolvimentismo, certo? O Brasil precisa entrar de uma vez na era moderna. O Brasil precisa ser o país do progresso. Entenda-se por progresso, crescimento econômico, crescimento industrial. O Brasil chega a crescer em 1971, chega de 11%. O que foi considerado o milagre brasileiro, o ano do milagre brasileiro de fato, né? Mas e o Brasil consolida-se como nação de economia predominantemente industrial, mas assim, bom, Celso Furtado dirá, um outro grande pensador brasileiro, economista, vai dizer que esse modelo brasileiro ele é desequilibrado, porque ele é focado na industrialização de bens de consumo e que investe muito pouco em bens de capital, indústrias de bens de capital, indústrias de base. E esse modelo desequilibrado vai manter o Brasil em uma dependência tecnológica dos países de primeiro mundo. Bom, e não obstante, ele também acrescentou que esse modelo ia estagnar em breve. Todo mundo sabe hoje que ele estava certo, tá?
Isso impediu que ele fosse ao exílio. Mas ali entre 77 e 78 acontece que esse modelo realmente entra em crise, ele fica estagnado, etc. O segundo período do autoritarismo brasileiro, ele em muitos aspectos é similar ao do Vargas, exceto num aspecto, exceto pelo fato de que Vargas ele verdadeiramente conseguiu uma quase hegemonia, assim, incluindo a questão cultural. Os anos 70 eles são marcados pela grande vitória dos militares sobre a esquerda na luta armada. Você tinha grupos de esquerda como a ANL, você tinha o Marighella, você tinha o Lamarca, você tinha Genuíno, você tinha o movimento estudantil com o José Disseu, tinha, enfim, uma esquerda armada forte, e ela foi derrotada pelos militares, essa esquerda. Por outro lado, você pode dizer que os anos 70 foi de vitórias seguidas da esquerda no cenário político brasileiro, ao menos no que concerne a influência cultural. Dos anos 60 até o fim dos anos 70 é todo um trabalho de ocupação de espaços. Na sala de aula perguntaram a que se deve isso. Bom, simples, competência estratégica. Eles tinham estratégia de longo prazo, tiveram paciência, foram ocupando pouco a pouco os espaços. Lê-se, os espaços das classes falantes. A esquerda tomou conta das redações de jornal, jornal televisivo, imprensa escrita, tomaram conta do show business, os artistas, principais artistas brasileiros eram adeptos da ideologia de esquerda, a classe dos professores de escolas públicas, tanto quanto escolas das universidades, os próprios professores de moral e cívica, é uma disciplina que foi tomada pelo Partido Comunista já nos anos 70. A expansão do livro, eles tomaram o mercado editorial, a expansão do livro de esquerda no Brasil foi formidável. Os militares partiram da teoria de que a teoria da panela de pressão. Uma panela de pressão precisa de uma válvula do escape, do contrário ela explode. Para impedir o Brasil de explodir, você tem que ter uma válvula de escape. A válvula de escape foi uma certa colaboração indireta com o avanço da esquerda nessa esfera. Eles combateram a esquerda militar, mas conta-se que Caetano Veloso estava indo para uma apresentação de TV quando voltou do exílio, que ele estava na Inglaterra, e ele estava pronto para cortar o cabelo e fazer a barba, né? E ele recebeu uma ordem de algum setor militar, algum setor do governo, dizendo que ele tinha que ficar do jeito que ele estava, de barbudo e de cabelo grande, aquele cabelo lá que você, naquele meme famoso de como você é burro, porque era para passar a impressão pública de que estava tudo bem, de que aqui no Brasil você tinha liberdade. Isso foi uma história que evidentemente ele contou anos depois, mas era esse o raciocínio. Você facilita a vida ou dificulta com menos afinco em algumas áreas, e combate ferozmente em outras. Você pode dizer que Genuíno, gente que fazia parte da luta armada, passou por torturas horríveis, mas no plano dos que atuavam na esfera cultural, o que acontecia foi avanço, e a imagem que se tem hoje da democracia brasileira, refundada em 84, é que essa esquerda combativa ela é fundadora da nova democracia. E a esquerda criou ícones tanto na cultura como na política. Você pega Lula, você pega na esfera da cultura Caetano, Chico Buarque, Gil, você pega gente como Ulisses Guimarães, você pega gente como Zé Disseu, Genuíno. Eles se tornaram ícones de alguma forma da política brasileira porque como eles ocupam espaços, como eles se tornaram a única classe que conta a história, eles contam pela sua perspectiva. E a esquerda torna-se fundadora dessa nova democracia brasileira. Tá? E aí tem as diretas já, a campanha das diretas já, você tem a Constituinte de 88, né? Você pode dizer que o texto constitucional de 88 ela é uma síntese de todos os aspectos que a gente falou aqui nessa aula. Claro que, por um lado, ele pode ser pensado como uma Constituição que representa muitos avanços do ponto de vista das políticas de esquerda, porque você tem ali
o papel protagonista do Estado como aquele que combate desigualdades sociais, como aquele que combate a fome. Isso está lá no texto constitucional. Você tem o protagonismo do Estado na garantia de direitos humanos, sociais, coletivos, não somente individuais, que aí remete a uma perspectiva liberal. Muito embora outros setores da esquerda tenham votado contra essa carta constitucional, foi o caso do PT, depois voltou atrás, mas o que acontece é que, muito embora ele tenha muitos elementos do pensamento de esquerda, ele é uma síntese de todos os elementos que a gente acabou de falar aqui, certo? Porque ele contém muitos desses avanços da esquerda, mas ele não retira do texto os dispositivos autoritários. Um deles, na verdade o mais importante deles, é o artigo 142. O artigo 142, ele é muito controverso até os tempos atuais, porque ele tem diversas interpretações. Fala-se que ele dá margem para a ideia de que os militares têm a tutela do Estado. Recentemente, José Genuíno fez uma live, de certa forma, corroborando com a interpretação, e se ele quer tirar esse dispositivo da Constituição é porque ele diz que ela concorda que ela dá margem para isso. Juristas como Ives Granda, eles concordam com a ideia de que as Forças Armadas sejam um poder moderador pela interpretação desse artigo 142. O artigo 142 é evocado para, de alguma forma, legitimar a intervenção de 64 como intervenção e não como golpe. E há quem diga que não, que a possibilidade de intervenção dos militares ela depende de alguma ação do executivo, necessariamente, que deve ser chamado uma ordem do executivo. Bom, são interpretações diversas. O ponto é que, ali em 88, Ulisses Guimarães queria retirar esse artigo da Constituição, certo? E aí ele foi pressionado a não executar a jogada que ele estava planejando, porque, pelo argumento dele, José Sarney não deveria assumir a presidência em 1985, porque ele não tendo assumido junto com o Tancredo, não é possível que o vice vá assumir, porque se nem presidente nem vice assumiram, visto que Tancredo morreu antes, então eles deveriam assumir juntos, então aconteceria que o presidente da Câmara, ele deveria assumir, e ele queria assumir para ter mais influência sobre a Carta Constitucional. E ele foi impedido ou constrangido a isso por forças ligadas às Forças Armadas, né? Segundo confissão do próprio, tá? E aí falou-se que não, olha, o texto, na verdade, tem presidente e barra ou vice. Quer dizer que o vice pode assumir sem o presidente. Quer dizer, é toda uma coisa interpretativa da Constituição que não me cabe dizer a interpretação correta aqui. Enfim, não é meu trabalho agora. Mas é importante deixar claro que Ulisses Guimarães entendia que ele devia assumir no primeiro momento, foi constrangido a não assumir. Depois confessou o que aconteceu e misteriosamente desapareceu num acidente de avião, assim como Teori Zavascki, assim como Eduardo Campos e outros. Coincidências à parte, essa última era da história política brasileira, ela condensa de alguma forma todos esses elementos. Nenhum desses paradigmas, tanto a nível de política do Estado, tanto a nível de uma concepção de chefe de Estado forte, tanto a nível da maneira como o imaginário coletivo ele está conectado com a tradição política brasileira em termos da visão mística do chefe do Estado, o centralismo, a cultura de você ter uma burocracia forte que auxilia um governo, a cultura da tecnocracia, do positivismo, do autoritarismo, nenhum desses aspectos desapareceu e eles estão todos presentes no texto constitucional, eles estão todos presentes na política brasileira nos dias de hoje. Bom, eu tenho uma hipótese pessoal aqui, que estamos entrando numa nova fase, no sentido de que pode surgir em breve uma espécie de como a gente pode dizer, um neopresidencialismo ou semipresidencialismo que consolide o judiciário como força moderadora, deixando um pouco o papel das Forças Armadas de uma forma mais secundária. A relação das Forças Armadas com o poder jurídico, sobretudo o STF, ela
crise sobre urna eletrônica à parte, ela tende a ser boa na maior parte dos últimos anos, né? Foi a tendência. E os militares têm cada vez menos ímpeto em intervenção, em controle, em projeto de poder. E eles tendem cada vez mais a ficar dentro das suas casernas, tá certo? Muito embora eles tenham tido muita influência sobre o governo Bolsonaro, né? Mas foi um caso à parte. Eu estou falando da tendência geral nas últimas décadas, tá ok? E talvez aconteça um novo parlamentarismo, um semipresidencialismo, um poder judiciário moderador, um novo papel do legislativo. Eu acho que a gente vai ter alguns rearranjos nos próximos anos. As decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, o ativismo jurídico que a gente já falou, eles deram muitos precedentes aqui no caso brasileiro, sobretudo na época da pandemia, né? Em termos de retirada de prerrogativas do Executivo, entre outras questões. Mas pode ser que nada disso aconteça. Daqui a alguns anos você pode me encontrar na rua e dizer, olha cara, falasse um negócio que não aconteceu, tu é um otário. Mas tudo bem. Pessoal, a gente fica por aqui, né? Eu espero que o conteúdo tenha sido claro, tá? Não se esqueçam de ler o material que a gente passa para as aulas. E a gente vai voltar semana que vem com um novo vídeo. A gente já iniciou o módulo de antropologia lá na Faculdade Central. O próximo vídeo vai ser o início do módulo de antropologia, o tema da cultura. E eu espero que a gente tenha construído um conhecimento sólido aqui nesse primeiro módulo de antropologia, de sociologia, perdão. Então ficamos por aqui, um abraço a todos, obrigado para quem escutou até o final. Tchau, um abraço, até a próxima.